professora Viviana Galimberti Arrucchi e sejam bem-vindos ao nosso curso, onde hoje nós vamos falar sobre as doenças autoimunes e o diagnóstico de algumas delas. Essa aula faz parte do módulo Diagnóstico de Doenças Autoimunes. Aqui nós vamos estudar o lúpus eritematoso sistêmico e o diagnóstico também da febre reumática. A resposta imunológica é uma resposta que é ativada sempre que há a entrada de um agente estranho. A partir desse momento, nós temos uma imunidade inata e uma imunidade adaptativa ativadas para combater esse agente. Essa resposta adaptativa gera uma memória específica contra esse agente, nos protegendo de futuras infecções. Essas são as consequências desejáveis da resposta imune. Mas podem ocorrer falhas nessa resposta adaptativa, gerando uma resposta contra o próprio. E aí nós teríamos as doenças autoimunes. O organismo deixa de reconhecer e discriminar o próprio do não próprio, atacando tudo. Também podemos ter respostas imunológicas exageradas contra substâncias estranhas, o que vai ser classificado como hipersensibilidades. E algumas vezes nós temos falhas tanto da resposta adaptativa como inata na produção de células, citocinas e mesmo anticorpos. E aí nós temos quadros de imunodeficiências congênitas. A autoimunidade consiste, portanto, numa falha na autotolerância. O que isso significa? Que os nossos anticorpos, e portanto as nossas células T e nossas células B, deixaram de reconhecer o próprio e entendem que aquele antígeno próprio é estranho e vão atacar. Portanto, deixaram de discriminar o self do não self. Essa autoimunidade pode ser iniciada por um estímulo ambiental, como agentes infecciosos, em indivíduos que já são geneticamente susceptíveis ao desenvolvimento de autoimunidade. Sabe-se hoje que essas doenças autoimunes geralmente são poligênicas e a maior contribuição nesse polimorfismo genético são dos genes do MHC, que vão influenciar especificamente na seleção e na regulação de linfócitos T autorreativos. As infecções podem predispor à autoimunidade por vários mecanismos, ou seja, graças aos processos infecciosos, nós podemos ter uma expressão melhorada de coestimuladores em tecidos. E também podemos induzir reações cruzadas entre antígenos microbianos e antígenos próprios, levando, portanto, a um não reconhecimento dos antígenos próprios presentes nos nossos tecidos. Os autoanticorpos são imunoglobulinas, preferencialmente da classe IgG, que reconhecem os antígenos do próprio organismo. A primeira descrição sobre a presença de um autoanticorpo foi feita em 1948, quando foi visto células LE associadas a autoanticorpos e fechando o diagnóstico de uma doença autoimune chamada lúpus eritematoso sistêmico. Os autoanticorpos podem ser divididos em não patológicos e patológicos. Os não patológicos são conhecidos também como autoanticorpos naturais da classe IgM. Eles apresentam baixa afinidade pelo autoantígeno e têm baixos níveis no nosso soro. Eles não desempenham, não induzem nenhum tipo de doença. Já os autoanticorpos patológicos ocorrem em altos títulos e são predominantemente da classe IgG. Eles têm alta afinidade pelos autoantígenos e são altamente específicos, gerando, portanto, doenças, lesões inflamatórias contra os tecidos próprios.
Aqui eu mostro alguns dos principais autoanticorpos de relevância clínica e a sua prevalência no soro dos pacientes. Nós temos o anti-dsDNA, presente em pacientes com lúpus e com nefrite, uma prevalência de 60% a 90%. Anti-SM, presente nos pacientes com LES, de 30% a 35%. Antinucleossomo, pacientes com LES e nefrite, 60% a 90%. E o fator reumatoide, presente em pacientes com artrite reumatoide, em 70%. Aqui vale a reflexão de que não existe um único anticorpo específico que determina uma doença autoimune. É uma associação dos aspectos clínicos e também dos anticorpos detectados. Porque o anti-dsDNA não é específico só presente no LES, também na nefrite, e não é o único anticorpo presente. Só no LES o paciente vai ter anticorpos contra o DNA, fita dupla, anticorpo anti-SM e nucleossomos. Então, o diagnóstico das doenças autoimunes depende muito de uma interpretação de todos os resultados obtidos no laboratório, associados com a epidemiologia e a clínica desse paciente. Para métodos de detecção desses autoanticorpos, nós utilizamos técnicas que usam marcadores, preferencialmente. A imunofluorescência indireta é um método de escolha para a pesquisa de anticorpos antinucleares, como FANS e UANA, e utiliza como substrato células HEP2, que são células derivadas de carcinoma laríngeo humano. O padrão da fluorescência visto nessas células pode diferenciar a interpretação do resultado. Então, nós temos padrões homogêneos, pontilhados, pontilhado fino denso, nucleolar, centromérico e padrões citoplasmáticos. Aqui a gente tem um exemplo desses padrões de fluorescência utilizando células HEP2 e também protozoários flagelados. Então, nós temos padrões de fluorescência homogêneo pontilhado grosso, nucleolar. Nós temos sugestivos de anticorpos antiproteinase, antimieloperoxidase e um pontilhado fino mais nucleolar. A outra técnica que pode ser utilizada é a técnica de hemaglutinação, que muitas vezes é substituída pela técnica de ELISA, pois o ELISA, além de ser mais sensível e mais específico, me fornece resultados quantitativos desses anticorpos, além de poder ser automatizado. A hemaglutinação já me apresenta uma sensibilidade mais baixa, não há probabilidade de a gente quantificar esses anticorpos e o resultado é feito por uma leitura subjetiva. Os ensaios multiplex também são uma outra metodologia que vem sendo utilizada como alternativa aos métodos de ELISA e de imunofluorescência na triagem. Essa tecnologia envolve a presença de 100 beads fluorescentes com cores diferentes que podem ser marcados com diferentes antígenos. Após essa marcação, a gente vai incubar, portanto, esses antígenos marcados com os beads fluorescentes a uma amostra e, após uma nova incubação, vamos adicionar um segundo anticorpo conjugado específico contra o anticorpo que a gente está procurando. Esse anticorpo conjugado a um fluorocromo vai se ligar, portanto, especificamente ao anticorpo da amostra e então a gente vai fazer uma leitura por meio de excitação luminosa por 2 feixes de laser, um que vai reconhecer o bead e o outro que vai reconhecer o fluorocromo preso ao anticorpo marcado. Aqui a gente tem um esquema do ensaio multiplex. A leitura é feita muito semelhante à leitura por citometria de fluxo.
Bom, vamos conversar agora sobre algumas doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune multissistêmica, reeminente e recidivante que afeta predominantemente as mulheres numa proporção de 10:1. As principais manifestações do lúpus são erupções cutâneas, artrite, glomerulonefrite, anemia hemolítica e trombocitopenia. O que se sabe? Que os linfócitos TCD4 patogênicos são específicos para os peptídeos derivados de proteínas nucleossômicas. Acredita-se que esses antígenos nucleossômicos são liberados das células que sofrem apoptose. Por exemplo, a luz ultravioleta vai exacerbar essa doença e provocar apoptose dessas células. Os linfócitos B vão reconhecer essas proteínas, DNA nucleossômicas, vão se ligar e processá-las e apresentar como epítopos para o linfócito TCD4, que consequentemente vai ser ativado e induzir a produção pelo linfócito B de autoanticorpos contra o DNA. Esses autoanticorpos que podem estar presentes num paciente com o lúpus são, preferencialmente, anticorpos contra proteínas nucleares. Então, os anti-DNA, anti-ribonucleoproteínas e anti-histonas. Clinicamente, esses imunocomplexos formados, autoanticorpos contra as proteínas nucleossômicas, geram lesões no tecido aonde esses anticorpos estão reagindo. Então, imunocomplexos formados a partir desses anticorpos e seus antígenos vão induzir glomerulonefrites, artrites, vasculite, envolvendo pequenas artérias em todo o organismo. Também há casos de anemia hemolítica com autoanticorpos contra eritrócitos e trombocitopenia com a produção de autoanticorpos contra a plaquetas. Nesse caso, lembrando que não são anticorpos anti-DNA que estão reagindo. O diagnóstico laboratorial do lúpus, portanto, vai se basear na detecção principalmente dos anticorpos contra proteínas nucleares. Os autoanticorpos anti-DNA fita dupla são o principal mecanismo ou a principal ferramenta de diagnóstico para o lúpus. Eles envolvem não só a doença lúpus, mas também a doença renal, que é uma das clínicas também do paciente com lúpus. Aqui nessa foto a gente vê uma imunofluorescência positiva para o anti-DNA DS. Para a gente poder fazer essa pesquisa, a gente utiliza um protozoário flagelado, que é a Critidia luciliale, com uma fluorescência em uma organela situada na base do seu flagelo. Então, como a gente consegue visualizar a organela completa, isso significa que o paciente tem anticorpos contra DNA de dupla hélice. Autoanticorpos contra anticromatina, que é contra o nucleossomo, também estão associados ao LES com uma alta especificidade e doença renal. 30 a 35% desses pacientes reagem também para anticorpos anti-SM, que é um marcador de alta especificidade para o lúpus, mas não para lesões órgão-específicas. 10 a 15% dos indivíduos também produzem anticorpos anti-P-ribossomal e está relacionado principalmente com manifestações clínicas neuropsiquiátricas. 3 a 5% reagem com anticorpos anti-PCNA, que é um antígeno nuclear de células em proliferação, altamente específicos para o lúpus. A IFE apresenta um padrão nuclear pleomórfico com as células HEP2. O que se sabe também é que genes envolvidos nas moléculas GMHC classe 2, o HLA-DR2 ou HLA-DR3, quando o indivíduo apresenta esses dois haplótipos, aumenta-se o risco dele desenvolver lúpus.
e pacientes com lúpus foram analisados e verificou-se que há deficiência das proteínas C2 e C4 da via clássica do sistema complemento. Assim, há deficiências do sistema complemento das proteínas da via clássica podem resultar em depósitos de imunocomplexos, pois essas proteínas são responsáveis por fazer a solubilização e remoção desses imunocomplexos. Para verificar essas deficiências, podemos realizar o teste chamado CH50, onde nós vamos quantificar as proteínas do sistema complemento pela via clássica, que tem a capacidade de lisar 50% do nosso sistema hemolítico. O resultado em pacientes com lúpus geralmente é um CH50 baixo ou mesmo indetectável. A outra doença autoimune que nós vamos estudar é a doença febre reumática. A febre reumática ela é originária de uma faringoamidalite causada pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo A, o Streptococcus pyogenes. Ela é uma complicação não supurativa e os episódios costumam ocorrer de 1 a 5 semanas após a infecção na faringe. 0,3 a 3% dos indivíduos infectados pelos Streptococcus reumatogênicos desenvolvem febre reumática, mas aqui também a gente tem o envolvimento de aspectos genéticos e ambientais. A febre reumática é caracterizada por lesões inflamatórias não supurativas que envolvem o tecido cardíaco, as articulações, o tecido celular subcutâneo e o sistema nervoso central. Sabe-se que a resposta à febre reumática é causada por uma reação cruzada, ou seja, as lesões que vão surgir no coração são decorrentes da ligação de anticorpos produzidos corretamente contra a proteína M presente na membrana citoplasmática da bactéria. Essa proteína apresenta antígenos comuns às proteínas do tecido cardíaco. Então, os anticorpos erroneamente se ligam às proteínas do tecido cardíaco e os fagócitos tentam opsonizar o tecido cardíaco, liberando todas as substâncias tóxicas lisossomais contra o tecido próprio. Inicia-se assim uma lesão inflamatória. No Brasil, um estudo mostrou que pacientes que apresentam febre reumática têm o HLA-DR7, como um dos haplótipos, e também o HLA-DW53. Quando nós estamos infectados pela bactéria Coccus gram-positivo, Streptococcus pyogenes, a nossa resposta tende a produzir anticorpos que vão neutralizar não só a bactéria, mas também todas as toxinas e antígenos que essa bactéria secretar. A detecção de anticorpos na fase crônica da infecção por Streptococcus pyogenes pode envolver diferentes proteínas. Então, nós temos a detecção de anti-LSO, que é a anti-streptolizina O, também conhecido como ASLO, a anti-streptokinase, que é a ASK, a anti-hialuronidase, que é a HAD, a antidesoxirribonuclease B, adeninase B, antinicotinamida adenina dinucleotidase, anadase, e antiesterase, ASE. Na fase aguda da infecção por Streptococcus, nós temos uma resposta também mediada por anticorpos, mas o diagnóstico vai ser baseado na cultura, identificação e isolamento dessa bactéria. De 2 a 3 semanas após a infecção, os níveis de anticorpos detectados atingem o seu máximo e permanecem em torno de 3 a 6 meses na circulação do paciente.
A partir dos 6 meses, eles começam a diminuir, voltando a valores normais. Pacientes que desenvolvem febre reumática, esses anticorpos vão ser fundamentais na fase inicial da doença. A elevação dos títulos de ASLO, a partir do 7º dia após a infecção, com o pico entre o 5º e o 6ª semana pós-infecção e mantendo-se elevados por meses ou anos, é sugestivo de que esse paciente desenvolveu febre reumática. A normalização dos níveis de ALOS costuma ser a partir do 4º mês. A normalização de níveis de anticorpos contra as outras proteínas, como a adeninase B e a ASK, em torno de 35 meses e 28 meses, respectivamente. Portanto, o diagnóstico da doença febre reumática também vai precisar envolver a pesquisa de todos esses anticorpos. A pesquisa associada dos anticorpos contra ASLO, ASK, a RAD, a adeninase e a ASE podem aumentar a sensibilidade do diagnóstico de febre reumática, uma vez que só 20% dos pacientes apresentam valores normais de ASLO. Os testes sorológicos para a pesquisa desses anticorpos são principalmente a reação do látex e a detecção de anticorpos ASLO por nefelometria ou turbidimetria, uma vez que forma-se a ligação antígeno-anticorpo, aumenta a turbidez e pode ser detectado, portanto, por nefelometria. Segundo as diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento de prevenção de febre reumática, devem ser, no primeiro surto da doença, avaliados todos os critérios de Jones que foram modificados pela American Heart Association em 1992. Esse diagnóstico é um diagnóstico, portanto, baseado principalmente na clínica do paciente. A probabilidade desse paciente apresentar febre reumática é alta quando há evidências de infecção estreptocócica anterior, determinada, portanto, pela elevação dos títulos de anticorpos contra streptolisina O, além da presença de pelo menos 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 2 critérios menores de Jones. Então, vale aqui deixar claro que o diagnóstico das doenças autoimunes, ele sempre depende de uma associação na pesquisa de anticorpos e também da clínica do paciente. Essas foram as referências utilizadas para essa aula. Muito obrigada.